Olá pessoal, tudo bom? Aqui quem fala é Paulo, professor de Física. Hoje nós estamos dando início à nossa primeira aula de Física, para aprendermos os primeiros conceitos sobre esta matéria. Bora lá, iniciar essa aula junto comigo e me acompanhar, tá certo? Introdução à Física, primeiros estudos. Definição de Física. O que é Física? Aí ele diz aí, ó, é uma ciência que estuda os fenômenos da natureza, mesmo que não tenha nada de extraordinário. Por que nada de extraordinário? Porque muitas vezes a gente pensa que a física ela só estuda coisas que chamem a atenção, mas existem outros fenômenos que não são tão não chamam tanto a atenção, mas assim mesmo são estudados, como por exemplo a queda de uma bola de cima de uma mesa. Por que essa bola caiu da mesa? Aí esses fenômenos são estudados. A palavra física vem do grego physis, que significa natureza. Então, nossa definição, a física é uma ciência que estuda os fenômenos da natureza. Simplesmente isso. A divisão da física. Ramos da física. Física clássica, física moderna. Então, a física ela se divide em duas, física clássica e física moderna. Na física clássica, temos como o pai dela o nosso Isaac Newton, né? Bastante conhecido aí quando a gente está estudando essa física do primeiro ano, que é a que a gente está iniciando agora. E na física moderna, temos o nosso Albert Einstein, que muita gente conhece por foto e até mesmo por reportagens. Física clássica e divisão. Então a gente viu que a física ela pode se dividir em física clássica e física moderna, e a física clássica ela tem uma divisão dentro dela também. Bora ver aqui. Né? Física clássica. No final do século XIX, a física estava dividida nas seguintes partes. Mecânica. Essa mecânica é a física que a gente vai estudar agora. Nossos estudos, para a turma que está no primeiro ano, vai ser todo voltado à mecânica, que é o estudo do movimento, seria o estudo também da energia, força, trabalho, empuxo. Então a gente vai entender vários fenômenos. Por que o navio ele não afunda porque está no mar? A gente vai entender isso. Porque quando a gente chuta uma bola, ela faz uma curva. Porque quando o carro, quanto mais tem velocidade, menor é o tempo. Isso tudinho vai ser entendido dentro do estudo da mecânica. Termologia é outra parte da física clássica. Termologia está ligada ao estudo da temperatura, pressão, volume, agregação da matéria. Toda essa parte a gente vai estudar na questão da termologia, que isso aí será visto no segundo ano. Óptica é a parte da física clássica na qual a gente estuda os fenômenos ópticos. A gente vê a questão do estudo da luz, das cores, do espelho, da lente, tudo isso na óptica. Ondulatória. A ondulatória também a gente vê no segundo ano. Ela está voltada para o estudo da acústica, do som, explica também porque os instrumentos musicais eles propagam um determinado som. A gente vê a questão das notas musicais também, entende a questão das ondas de rádio, onda de internet e tipos de frequências também. Eletromagnetismo. A gente vai ver no nosso último ano de estudo da física, quando vocês estiverem no terceiro ano do ensino médio. Eletromagnetismo é o estudo das cargas elétricas, força elétrica, campo elétrico, tensão, resistência, corrente elétrica e o magnetismo em si também, tá certo? E aí a gente vai para a nossa física moderna e sua divisão. Essa parte só é estudada quando você faz um curso específico na área de física dentro da faculdade. Física moderna. A física criada a partir do século XX passou a ser chamada física moderna e abrange a física nuclear, a astrofísica, relatividade e cosmologia, física quântica,
física do estado sólido. Física clássica, mecânica. Botando apenas um parênteses aqui, gente. A gente também estuda no final do terceiro ano a física moderna na parte da teoria da relatividade, que seria uma introdução à nossa parte de física moderna. Não tem um aprofundamento maior, apenas uma introdução, está certo? Então, bora lá. Física clássica, mecânica. Introdução à mecânica. Estudo da mecânica. A mecânica procura determinar e explicar as leis que governam os movimentos. Usando as leis da mecânica, podemos, por exemplo, lançar um foguete que viaje até a Lua. Então, a mecânica, através do estudo dela que a gente vai ter aqui, que vai ser vasto, a gente vai poder entender como é que um foguete ele consegue vencer a gravidade e chegar até a atmosfera, né? Atingir a atmosfera do nosso planeta, tá certo? Aplicação prática da mecânica. Esse estudo é muito importante do ponto de vista prático. É utilizado por médicos para mapear o fluxo sanguíneo. Por quê? Porque a mecânica, como eu disse, ela vai estudar a questão do movimento. Então, dentro do corpo da gente, o sangue ele está sempre se movimentando. Então, através do estudo da mecânica, a gente vai entender a questão do fluxo sanguíneo. Isso é bom para o pessoal da área de saúde, médicos, né, enfermeiros. Outro ponto aí da aplicação da prática da mecânica. Por engenheiros da equipe de Fórmula 1 para verificar o desempenho dos carros. Então, também a verificação do desempenho de carros também está relacionada ao estudo da mecânica, que é a questão da velocidade e força, né, também, que não podemos esquecer. Aí outro ponto da aplicação, por um aluno para medir o tempo gasto entre sua casa e a escola. Quer dizer, para calcular a velocidade que um aluno pode ter de ida de sua casa até a escola, o tempo que ele vai gastar, quantos metros ele vai percorrer, ou quantos quilômetros ele vai percorrer, dependendo da medida que ele fizer aí. Mecânica, estudo da cinemática. Vamos iniciar o estudo, que é o nosso primeiro estudo, que é a cinemática. Função da cinemática na física. É a parte da mecânica que descreve os movimentos, procurando determinar a posição, a velocidade e a aceleração de um corpo em cada instante. Então, a cinemática ela vai descrever os movimentos, tentando determinar a posição, a velocidade e a aceleração de um corpo em cada momento, né, ou cada instante. Movimento e repouso, referencial. Repouso. Quando uma pessoa está parada, né? Repouso seria, na realidade, aí, como a gente vê na figura, a princípio, assim, numa linguagem bem vulgar que a gente utiliza, seria quando uma pessoa realmente está parada, mas é quando uma pessoa ela não vem a, como diria numa linguagem mais técnica, né? Quando uma pessoa ela não vem a se deslocar. Então, repouso é quando não há deslocamento de um determinado corpo. Né? Esse corpo pode ser uma pessoa, pode ser um objeto, pode ser um animal, né? Certo? Movimento. Movimento é quando há o deslocamento de um corpo, certo? Referencial. O conceito de movimento e de repouso é relativo. Poxa, como assim? A pessoa não está parada? Né? Você vai se perguntar, professor, a pessoa está parada. Como é que é relativo? Como assim relativo? A questão de repouso e movimento é relativo pelo seguinte, vai depender do referencial, que é o que a gente viu aí em cima, o referencial. O que é o referencial? É aquele ponto ao qual a gente se apega para dizer se um objeto ele pode estar em movimento ou em repouso. Bora ver aqui, né? Dizer que um determinado objeto está em movimento ou em repouso depende de onde ele está sendo observado. Esse local é chamado referencial. Bora ver um exemplo. Por exemplo, nesse momento eu estou dando aula aqui, estou sentadinho na cadeira, falando para vocês aí do outro lado também sentadinho, assistindo minha aula. Nesse momento, para minha esposa, ou para alguém que esteja aqui na minha casa, me vendo dando essa aula sentadinho, vai dizer, não, o professor Paulo ele está em repouso. Mas, em relação a um astronauta
lá na estação espacial, ele vai dizer, não, o professor Paulo ele está em movimento. Por quê? Porque vai depender do observador. Minha esposa está aqui na Terra, do meu lado eu estou sentado. E lá o astronauta está lá em cima. E a Terra, como a gente sabe, ela tem um movimento. O planeta Terra ele está se movimentando. E automaticamente eu estou na mesma velocidade do planeta. Então eu estou em movimento também. Então o conceito de movimento e repouso é relativo por causa dessa questão. Vai depender de quem observa. Bora lá. Se alguém observa o objeto, esse alguém será chamado observador. Exemplo 1. Aí a gente vê aí, né? Uma pessoa R perto de um poste e uma pessoa G ao lado de um carro, né? A gente tem uma pessoa aqui, ó. Pessoa R, indivíduo R aqui, ó. E um indivíduo G aqui, ó. Ao lado de um caminhão passando aí na rua. E aí ele diz, para o observador R, o caminhão está em movimento. Logo, a pedra que ele carrega está em movimento. Ok, isso mesmo. Então, para o observador R, ali do lado do poste, esse caminhão verde, que está a 20 km por hora, ele está em movimento. Ok? E a pedra que ele carrega, como está dentro do caminhão, está na mesma velocidade do caminhão. E então ela está em movimento também. Já para o observador G, que é o que está dentro da carroceria do caminhão, a pedra está em repouso. Desculpa aí, viu, gente? A pedra está em repouso. Para o observador G. Por quê? Porque a pedra está na mesma velocidade do caminhão, 20 km, e o observador G também está na mesma velocidade do caminhão, 20 km por hora. Então, a pedra e o observador G, a pedra para o observador G, ela está parada. Em que a gente diria repouso. Assim, concluímos que a pedra pode estar em movimento ou em repouso, dependendo do referencial escolhido para a observação. Exemplo 2. Opa! E aí a gente vê outro exemplo, né? Temos a mãe, o filho, um motorista acenando e um passageiro no banco de trás, né? Aí ele diz, ó, para a mãe e o filho, o motorista está em movimento. Verdade, o carro aí ele está se movimentando, então para a mãe e o filho, esse carro está em movimento. Para o passageiro, o motorista está em repouso. Por quê? A mesma coisa, o passageiro ele está na mesma velocidade do carro e o motorista está na mesma velocidade do carro. Então, logo, o motorista está em repouso em relação ao passageiro. Um caso especial, bora lá, né? Caso especial, repouso relativo. Quando dois ou mais objetos estão em movimento e apresentam a mesma velocidade entre si, né? Dois ou mais objetos estão em movimento e apresentam a mesma velocidade entre si, podemos considerar que eles estão em repouso relativo entre si. Então a gente tem dois objetos. Bora colocar aqui, né? Um objeto, uma bolinha A e uma bolinha B. E elas estão se movimentando, digamos, para lá, né? Vou botar essa setinha para indicar que estão se movimentando, certo? Estão em movimento e apresentam a mesma velocidade. Então, a velocidade eu vou representar por VA, tá certo? A velocidade de VA e a velocidade de VB, elas são iguais. Então, podemos considerar que eles estão em repouso relativo entre si, quando dois objetos estão na mesma velocidade. Exemplo 1, bora lá, viu? Exemplo 1. O carro A e o carro B estão em movimento. O carro A está à mesma velocidade do carro B. Logo, os dois estão em repouso entre si. Bora ver aí, né? O carro A e o carro B estão em movimento. Ó. O carro A tem a mesma velocidade do B. Todos os dois estão a 30 km por hora. Logo, os dois estão em repouso entre si, que seria o repouso, nosso repouso aqui, ó, relativo. Relativo, seria o nosso repouso relativo, tá certo, gente? Seria o caso especial. Exemplo 2. Bora lá.
O carro A, o carro B e o carro C estão em movimento. Agora eles botaram 3 carros nesse exemplo 2, né? Antes a gente tinha só apenas 2 carros. Aí ele diz aí, ó, o carro A tem a mesma velocidade do carro C. Logo, os dois estão em repouso entre si. Porém, o carro A e o carro B estão em movimento entre si, pois têm velocidades diferentes. Assim como o carro B e o carro C estão em movimento entre si, pois têm velocidades diferentes. Aí a gente vê aí do lado do exemplo, né? Ele diz aí que o carro A, vou escrever aqui em cima, o carro A, ele tem uma velocidade que seria VA igual à velocidade de C, VC, que é igual a 30 km por hora. E logo teremos aqui o nosso repouso relativo, tá certo? Relativo. Por quê? Porque os dois têm a mesma velocidade. Já VA, ele é diferente de VB. Assim como VB é diferente de VC. Logo, nós teremos que esses objetos estão em quê? Movimento entre si. Logo, a gente conclui o que, gente? Que quando dois objetos que estão em movimento têm velocidades diferentes, eles estão em movimento entre si. Se dois objetos estão em movimento e têm a mesma velocidade, eles estão em repouso relativo entre si. Ok? Exemplo prático, né? Bora ver um exemplo prático aqui. A gente poder entender a aplicação desse repouso relativo. Nesse momento aí a gente está vendo no vídeo duas aeronaves, na qual a aeronave que a gente está vendo à frente, ela está sendo a aeronave que abastece a outra, né? Está havendo um abastecimento aí. Para que isso possa ocorrer, a gente tem que ter o chamado repouso relativo, que é como a gente viu anteriormente. As duas aeronaves elas têm que estar com a mesma velocidade para que esse abastecimento da primeira nave com a segunda ocorra. Se essas velocidades não estiverem iguais, pode haver um problema no abastecimento da segunda nave que vem logo atrás, né? Tá certo? A gente está vendo um abastecimento aí dela até o momento do desengate, que é quando completa o tanque da nave que está, do avião, da nave que está atrás, né? E aí a gente vê o término. Tá certo? Essa é a maior uma das aplicações, né? Eu acho que entre uma das mais importantes da aplicação do nosso repouso relativo. Obrigado pela presença de todos. Nos vemos na próxima aula. Que Papai do Céu abençoe vocês e abençoe seus estudos também. Tudo de bom. Tchau. Até a próxima.